tinta. Eu vou fazer ele mais ou menos aqui assim, ó. Então eu já vou marcando assim os pontinhos, ó. Tá vendo que eu tô fazendo ele meio que tortinho? É isso aí, ó. Não fazer uma coisa muito reta, tá? Eu sempre chamo atenção para esse detalhe. Então vamos agora de uma vez, ó. Ó, primeiro você marca os pontinhos e depois você vem de uma vez, você consegue fechar ele aqui, ó. Tá? Aqui eu fiz um. Vou fazer um mais alto aqui, ó, mais ou menos ali assim. O meu dedo sujou aqui. Cuidado para não sujar o dedo que eu passei aqui, ó. Então vou trazer ele aqui, ó. Gente, eu nunca vi o pé de mandacaru ao vivo, tá? Mas a gente pesquisa, né? A gente vê outras pessoas pintando. E aí a gente aprende. Pronto. Depois tem um efeito aqui nesse tronco. E a gente vai fazer esse efeito aí já já. Para não ficar as folhas misturadas, né, eu fiz um mais alto, um mais baixo. E vou fazer um outro mais para cá, ó. Vou fazer ele arredondado para cá assim, ó. Olha só que bacana, hein? É assim mesmo, ó. Pronto. Então vai enchendo aqui, cuidado para não poluir. Não adianta eu fazer uma árvore grande aqui, fazer um monte de árvores aqui, várias cores, amarela, vermelha, roxa, azul. Não, gente, vamos dar leveza na pintura. Depois que você tiver assim, tiver aprendido, né, entendido, né, o que é. Tem uma coisa chamada 3/3, tá? Depois você dá uma lida. Eu vou colocar lá para o pessoal lá do canal. Aí como eu já sei, aí eu já trabalho aqui na minha cabeça a questão dos 3/3. É uma técnica. Tá bom? Então vamos lá. Vamos melhorar o mandacaru? Vamos voltar para lá para o mandacaru. Amarelo. Vamos evitar de clarear a tinta com branco. A cor verde, ela é feita com duas cores, né? É o azul e o amarelo. O azul escurece e o amarelo clareia, tá? Então vamos trabalhar dessa forma. Ó, um pouquinho de amarelo aqui na bandeja. Olha aqui na bandeja, um pouquinho de amarelo. E agora um pouquinho de verde. Ó, um pouquinho de verde. Não bota direto em cima, bota aqui do lado. E aí você vai misturando aos poucos, ó. Aí ele vai dar uma clareada, tá bom? Não coloque branco, não coloque o branco. Ó. E aí nós vamos dar uma passada por aqui, ó. Ó. Já vai mudar tudo com a luz, ó. A luz vai mudar toda a nossa pintura aqui, ó. Já vai ficar mais vivo. Aqui também. E depois a gente vai fazer os retoques, tá? Ó. Então já já nós vamos retocar ele aí. Já pegar um verde mais escuro e aí vamos bater lá. Esse verde pistache aqui, nós vamos dar umas batidinhas aqui. Pronto. Ó. Que aí ele vai dar um efeito no mandacaru. Ó, o pincel não tá bom, vou ter que colocar o pincel. Mas aí consegui já fazer essa parte aí. Já aproveitar que eu tô com esse verde claro aqui. Já vamos trabalhar ali as folhas da árvore.
Novamente, gente. Primeiro, a cor mais escura, né? Vamos usar o preto. Dá uma passada aí com a cor preta, ó. Pouca coisa, tá? Ó, devagarinho, pouquinha coisa, devagarinho. Vamos fazer uma árvore mais enxuta, tá? Olha aí. Aqui também. Aqui tem a fita, né? Então, fazer mais pro lado de cá, por conta da fita. Novamente, aqui, na cor preta. Não vamos poluir, gente, fazer de mais e nem de menos. Cuidado para não deixar com muitas folhas, tá? Olha aí, bem simples. Agora o verde escuro. Nem lavei o pincel, ó. E aí vou bater o verde escuro mais para as pontas, ó. Lembra que eu falei que a luz está batendo mais para cá? Então ele vai ser, esse lado de lá vai ter mais sombras, ó. Não faça muito denso, né? Tem que ficar assim, ó, um pouquinho para fora, assim, ó, batida devagarinho, ó, para ficar mais falhado. Tá bom? Se você fizer muito denso, parece que é uma massa, né? Que a árvore tem uma massa, em vez de folhas, tem uma massa em cima que ela está segurando. Então, cuidado, a tela está virando para lá. Ó. Cuidado na hora de... A gente pensa que é fácil, é só bater. Não, gente, tem técnica, tá? Não é só, vou pegar o pincel, pego o pincel e dá umas batidinhas. Não é assim, tem que ter a técnica da luz e da sombra. Então vamos lá, ó. Agora é o verde pistache. Se você for comprar tinta, né, desse material, compra o verde oliva e o verde pistache, tá? Aqui o amarelo ouro, para você também clarear. Ó, vamos lá. Agora com o verde pistache. Ó, a luz não está assim, eu sempre chamo a atenção disso. A luz está assim, então esse lado aqui é mais clarinho, ó. Não é para bater o pincel com muita força, para não ficar muito fechado. Novamente, ó, molhei ali o pincel, pontinha do pincel, ó. Ó. Devagarinho. Aqui também, ó. Devagarinho, mais desse lado de cá, né, por causa da luz. Novamente, ó, desse lado de cá. Cuidado para não bater o pincel muito cheio, porque senão ele vai fechar, né? Ó, aí vai ficar muita massa, né? Pronto. Agora um pouquinho de amarelo. Professor, eu queria fazer tudo preto por causa do sol, né? Pode fazer também. Não tem problema. Ó, um pouquinho de amarelo. Só as batidinhas aqui, ó, na pontinha de cá. Na pontinha de cá, ó. Novamente, onde está o verde mais clarinho, a gente coloca um pouquinho de amarelo. Olha aí. Pronto. A árvore está pronta. Vamos trabalhar ainda o tronco dela um pouco, tá? Fazer um pouquinho mais marrom. Olha aí a árvore. Gente, o que a pessoa geralmente não presta atenção? É fazer uma coisa muito fechada aqui, ó. Muito... Deixa eu explicar aqui para você. Vou pegar aqui o isopor. Vou pegar esse meu isopor, vou explicar aqui para você. Ó. A pessoa pega o verde e aí perde um pouco do controle e faz assim, ó, como se tivesse, ó, fechado, ó, tá vendo? Isso aqui que eu falo que é a batida fechada, ó. Viu? Olha só como é que tá. Gente, é diferente
dou uma batida, como eu estou explicando aqui, ó. Vou pegar aqui a tinta verde. Na ponta do pincel, vou fazer aqui do lado, ó. Aqui tá fechado, né? Olha só a batida, ó. Ó. Não fecha, deixa o pincel trabalhar para fazer como se fossem as folhinhas. É isso, gente, que eu vejo as pinturas muito carregadas, principalmente utilizando pigmentos, né? Que o pigmento às vezes ele não fica muito consistente, fica muito aguado, né? E a pessoa não consegue fazer, ó, isso aqui aberto, ó. Olha aí a diferença. Olha aí a diferença, como é que tá, né? É isso. E a partir daí ele pega o verde mais claro, um verdinho mais claro, e aí ele vai fazer a mesma coisa. Com a pontinha do pincel ele vai bater, mas não vai fechar. Ó. É isso que eu tô falando para vocês, tá? É isso que eu fiz ali. Então tá bom. Então vamos fazer aqui a marcação do mandacaru. Vou pegar um pincel aqui mais fino. Gente, o pincel fino, muitas vezes ele não é a ponta fina, ele é assim, pode estar achatado, mas com essa terminação mais fina. Se ele tá grosso, esse aqui tá um pouquinho grosso, eu tenho que passar um barbeador aqui assim, ó, para ele ficar com a pontinha fina. Então vamos lá, ó. Peguei aqui um amarelo ocre, e aí eu vou dar umas batidinhas ali. Ó, o pincel está muito molhado, então vou secar ele um pouquinho aqui no pano. Ó, só para dar uma luz aqui, principalmente onde está passando aqui nessa região que está escura por baixo. Ó. Prontinho. Fiz esse efeito aí, tá? Vamos fazer agora as folhas do mandacaru. Gente, não é o mandacaru não, é aqui esse carnaúba, tá? O mandacaru não tem folhas, é só esses galhos, né? Ainda vamos trabalhar ele aí, né? É aqui a carnaúba. Coqueirinho, né? Vou falar coqueiro, fica melhor pra mim, que não tenho costume de falar carnaúba. Então vamos nessa, ó. Preste atenção, você que quer aprender a fazer. Vou passar aí o pulo do gato. Então vamos lá, tinta preta, né, gente? Sempre a tinta preta é como se fosse um lápis, um carvão, né? Não use lápis na sua pintura. Ó. Se você não quiser fazer direto aqui, você usa um pedacinho de carvão de churrasqueira. Esses daqui assim, ó. Tá? Não usa lápis, não usa caneta. Então lá vai, ó. Vou fazer um X. Ó, não precisa estar retinho, pode estar torto. Às vezes a tremedeira está atacada, né? Ó. Fiz um X. Aí fiz aqui no meio, ó. E agora lá em cima também eu tenho que fazer, ó. Tipo um asterisco, ó. Ó. Pronto. Então, o caule da folha já está pronto, ó. Aqui também, ó. Mas assim, assim. Por isso que eu fiz distante, que é para não emendar ali, tá? Esse aqui também, ó. Pra cá. Não precisa ficar certinho, gente. Pode estar borrado, ou o meu tá aqui, ó. Que a gente vai trabalhar as folhas aqui em cima. Ó. Tá?
Aqui no meio você pode até fazer assim, ó. Dar uma esfumada assim pelo meio. Com o tempo você vai pegando essas manhas aí. Vamos começar aqui pelas folhas caídas, secas, né? O coqueirinho, ele tem umas folhas que secaram, né? E que caíram aqui assim, ó. Elas vão cair aqui assim, ó. Dessa forma. Tá bom? Então aqui também desse outro lado, ó. As folhas caíram. Fazendo assim para dar um efeito nas folhas. Aqui também, ó. Ó. A folha caiu aqui, secou, né? Pronto, aqui também, ó. Aqui desse outro lado também, ó. Uma de um lado, outra do outro. Para dar o efeito da folha. Gente, isso aqui é hora de voo, né? Vamos dizer assim, né? É experiência. Conforme você vai pintando, você vai adquirindo conhecimento, você vai exercitando e tal, e aí você vai aprendendo e você vai ficando aí craque nessas coisas aí, né? Então não é a primeira vez que você vai fazer que vai ficar assim como eu estou fazendo, né? Não é assim. Você vai treinando, pinta todo dia. Ó, hoje é a segunda vez que eu estou pintando, né? Talvez mais tarde, lá para a noite, eu volte aqui, porque eu estou querendo terminar esse quadrinho aqui, tá? Então vou fazer aqui, ó, uns triângulos, gente, ó. Na ponta que eu fiz ali, eu vou fazer uns triângulos. Tem um pincel que ele tem a pontinha já cortadinha. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho esse pincel aqui, ó. Esse pincel, ele já tem a pontinha, assim, com já umas pontinhas que eu peguei a tesoura e fiz assim, ó, tic, 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 sabe? Depois eu posso até gravar um vídeo aí, como que a gente prepara o pincel. Vou botar lá no nosso canal lá da oficina. Gente, eu falo oficina, é porque não é assim um curso. O curso, ele tem que ter uma certificação, tá? Quando você faz o curso no final ele tem que te dar um certificado que você fez um curso de pintura básico ou avançado. Olha aí, ó. Então não é um curso, é uma oficina. Pessoas que não sabem pintar ou pessoas que já sabem, né? Fazem parte da nossa oficina lá. Porque nem sempre a gente sabe de tudo. Ó, então aqui, ó, vou encostar o pincel, ele já vai fazer a pontinha da folha, aí, ó. Tá vendo? De novo, ó. Lembrando que tem que fazer tipo um triângulo. Ó. Tipo um triângulo aqui, ó. De novo, ó. Aqui embaixo também, fazer tipo um triângulo, ó. E vamos nessa, ó. O mandacaru, não, carnaúba, né, gente? Eu faço confusão. Ó. Só de você encostar o pincel, ele já vai fazer a ponta da folha. Olha aí. Ficou com a mão aqui um pouquinho na frente. Mas aí como eu sou destro, né? Pronto, ó. Aqui também tem outro, né? Olha aí. Tem que fazer esses fiapinhos aqui, aparecendo aqui, ó. Mas a gente ainda vai passar o verde escuro, né? Olha só como é que tá ficando a apresentação da carnaúba, tá?
Vamos ver se está na hora do almoço. Ixi, está quase na hora do almoço. Gente, vamos fazer mais essas duas aqui, aí nós vamos dar um tempo para almoçar. De novo, ó, fez aqui, puxou, tipo um triângulo, ó. Fez aqui, puxou, virou o pincel assim, fez um triângulo. Vou fazer essa aqui um pouquinho mais rápido, tá? Ó, marcou. Lembrando que o pincel ele tem a pontinha já assim, cortada assim, para fazer esse efeito aqui dessas folhinhas. A ferramenta você ajusta conforme a sua necessidade, tá? Não é que você comprou um pincel daquele jeito, é que você quer que ele fique daquele jeito. Às vezes você compra um pincel, aí quer um pincel leque, aí você prepara ele para ser um pincel de leque, tá? Olha aí. Novamente, vamos passar ali naquele outro ali, ó. Vamos lá, ó. Novamente aqui. Aqui. Não precisa caprichar, porque nós vamos passar o verde escuro e depois o verde claro. Nós vamos fazer o mesmo da árvore lá. Lembrando que a vegetação, ela tem uma parte escura. Quando você estiver na rua aí, passeando, aí você dá uma olhada assim na vegetação. Nossa, aquela árvore ali, ó. Bem que o professor falou. Ela tem umas partes bem escuras, né? Quase que pretas. Ó. Prontinho, ó. Como é que ficou? Né? Olha aí. Olha aí. Pronto. Que bacana, né? Então vamos lá. Viu? Vamos dar um tempinho para almoçar agora. E depois a gente vai voltar para fazer, para continuar. Gente, o pincel, as tintas, elas precisam ser fechadas, porque essa tinta aqui, ela seca em 20 minutos, né? Uma tinta acrílica. No final, nós vamos ter uma surpresa aqui, que nós botamos essa fita, você vai ver o tanto que fica legal. Quando eu encerrar a live aí, vai aparecer assim, alguma coisa assim, avisar, né? E aí quando eu entrar, aí você clica lá. Quando eu entrar, vai aparecer que eu estou online. Fernando Luiz está online agora, na live. Aí você dá uma olhadinha. Às vezes você está trabalhando, né? Bota o celular do ladinho aí, que você consegue, pelo menos, olhar, né? E depois lembrar como que eu fiz. Quem está no nosso grupo, né? Não é um grupo, é um canal. O grupo, quando é grupo, as pessoas interagem, né? Falam uma com a outra. Vira aquele bom dia, né? Quando é canal, é só, no caso, somente eu coloco os materiais, as dicas, os filmes, né? Os PDFs, para as pessoas lerem antes de começar a pintar. Tá bom? Tudo organizado? Não, falta limpar o pincel, ó. Vou pegar ele aqui da água, ó. E aí vou limpar um por um, gente, tem que fazer isso. O pincel, ele não pode ficar na água, porque ele estraga, ele é de madeira aqui, né? Aí ele vai apodrecer essa madeira aqui e com o tempo ele vai arrancar essa cabeça aqui, ó. Essa parte metálica vai sair. Então cuidado com as suas ferramentas, porque senão você, toda vez que você for pintar, você vai ter que ficar comprando pincel. E aí fica mais caro, né? Ó, esse aqui então, ó, é o número 0 de ponta. Aí a gente seca ele, molha bem, aí seca ele assim rodando, ó, puxando para baixo para ele não perder o fio, a pontinha dele, ó.
As trinchas, elas são mais tranquilas, né? Ó, limpou lá. Olha, tá limpinha. Às vezes fica marcado aqui, eu usei o azul ontem e ele ficou marcado, eu não limpei direito porque estava com pressa, aí agora eu consegui tirar, tá? Ó. Da mesma forma, esse outro aqui, ó. Depois vamos fazer uma árvore mais seca aqui no meio assim, tá? Ou então aqui assim, um galho assim pequeno. Acho que aqui não dá não, por causa dessa árvore já tomou o espaço aqui, senão vai ficar muito fechado, tá, gente? Tem que ter um lugar para respirar, ó. De um elemento para outro, você tem que deixar um respiro. Ó, eu já não deixei aqui da cerca, tá vendo como é que ficou travado aqui, ó, da cerca pro pé de mandacaru, não ficou, ficou assim meio travado. Ou eu faço um galho passando para cá, né? Ali por trás da estaca da cerca, para dar um respiro. Tá bom? Então mais tarde a gente vai voltar com mais técnicas, né? Preciso fazer a sombra aqui, aí a sombra do coqueiro, né? Vai estender pela estrada aqui, né? E aí a gente vai trabalhando, quem sabe a gente faz um elemento aqui, né? Um personagem aqui no cavalo, né? Uns bois, né? Sempre hoje, geralmente eu faço uns boizinhos, né? Um cachorrinho, tá? Alguma coisa pastando aqui, a boiada pastando. Não, acho que não vai dar para fazer aquele passarinho aqui, que o pessoal gosta de fazer um monte de passarinho, porque está no sertão, né? Não sei se o passarinho gosta de ficar no sertão, acho que só o carcará, né? Que fica comendo os bichinhos que morrem. Tá bom, gente?